Meus amigos e minhas amigas, caros plantonistas, que lapada que foi ontem. Olha, ontem o bolsonarismo levou uma das maiores surras da história em horário nobre, em pleno domingo na Rede Globo. O Fantástico detonou, esmagou, esmirilhou, não sobrou nada do bolsonarismo depois daquilo. Qualquer vagabundo que estava defendendo os golpistas, como muitos generais, como alguns governadores aí de alguns estados, depois de ontem tem que se recolher a sua insignificância e se calar. Porque o Fantástico mostrou imagens inéditas sobre os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. Os atentados que invadiram ali o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Mostrou a imagem das câmeras dos policiais legislativos protegendo o prédio do Senado. Olha, foi uma guerra, uma verdadeira guerra. Inclusive, olha, se não fossem as imagens, as câmeras na farda dos policiais, jamais saberíamos. Porque até então, o que se pensava é que a maioria, quase todos os policiais ali deixaram entrar, porque a gente viu vários vídeos, vários relatos, fotos de policiais conversando, tirando selfie junto com os terroristas, mas pelas imagens das câmeras não, mostram que parte ali da polícia, pelo menos a polícia legislativa, eles foram para a guerra. Eram cerca de 50 policiais contra mais de 1.500 terroristas. E olha, foi uma loucura. Quem quiser, tá no site do G1 os vídeos. Eu não posso ficar mostrando os vídeos aqui. Primeiro, porque o YouTube tá censurando tudo que eu mostro. E segundo, porque os direitos de imagem são da Globo. Então poderia mostrar no máximo alguns segundos. Uma coisa que foi mostrada, que todo mundo tinha curiosidade de saber, era o seguinte: quem foi o terrorista que destruiu o relógio um relógio que não tem nem valor, eu não faço ideia nem de quanto poderia custar esse relógio, que foi do Dom João VI. Dom João VI trouxe para o Brasil. Esse terrorista aqui, ó, inclusive você vê a camisa aqui, todo mundo que usa essa camisa saiba, é bandido. Quem usava em 2018 ainda tinha um ou outro enganado. Quem usa hoje em 2023 é bandido. Vê alguém com essa camisa já sabe, bandido, não tem outra. Esse rapaz pegou o relógio, o Dom João VI trouxe esse relógio para o Brasil em 1808, ou seja, mais de 200 anos. Esse cara simplesmente pegou o relógio, tacou no chão e depois ele tentou, mas esse pessoal é muito burro, ele tentou com um extintor destruir a câmera de vigilância. O cara não sabe que a câmera manda a imagem em tempo real para um servidor, não adianta destruir a câmera. Não conseguiu destruir, nem conseguiu, depois ele desistiu. Ele tentou destruir, tentou, não conseguiu, tá preso o imbecil. Pra você ter ideia, eu tava falando com a minha esposa, eu mostrei o relógio, ela falou, nossa, a minha família tinha um relógio de depois da Segunda Guerra Mundial, lá pros anos 50, e eles venderam, quando eu era criança, quando a minha esposa era criança, quer dizer, faz uns 20 anos, um relógio que tinha uns 50 anos de idade. Eles venderam por mais ou menos uns 20, 25 mil. Um relógio de 50 anos, que não era de um rei, nem nada, e ela falou, mas é um relógio bem menor, não tinha nem 10% dos detalhes desse aí, eu imagino que esse relógio aí deveria custar umas 10 vezes mais. Falei, só que esse relógio não é dos anos 50, foi trazido ao Brasil em 1808, aí você imagina, se 20 mil é um relógio simples, que tinha 50 anos, como tem um relógio cheio de detalhe de 1808 que foi trazido por um rei. Esse relógio custa milhões e milhões e milhões de reais. O cara simplesmente jogou no chão e destruiu. O Fantástico também mostrou eles destruindo. E, inclusive, alguns terroristas faziam o seguinte: o cara tava lá e ele falava, ó, pega o meu celular aqui, ó, grava. Aí quando a pessoa começava a gravar, ele pegava um negócio, começava a quebrar alguma coisa, fazia assim pra câmera, obrigado. Os caras se gravavam destruindo tudo. São assim, vândalos, terroristas da pior espécie mesmo, gentalha, destruindo patrimônio público, destruindo patrimônio histórico. Eles não têm respeito a absolutamente nada. E a Globo também mostrou uma coisa que eu fiquei embasbacado. Muitos dos terroristas foram identificados, ou seja, a gente sabe o nome, a gente sabe CPF, a gente sabe onde moram, endereço, número de telefone, e não estão presos até hoje. Não estão presos até hoje. Tem uma senhora que ficou também famosa com uma bandeira do Brasil, que falava um monte, a senhora é traficante de drogas, já ficou presa um tempão, tentou fraudar o INSS, tem um monte de processo nas costas, até hoje não tá presa, até agora não tá presa. Por que ninguém deu ordem de prisão para esse pessoal? Um monte de gente que foi identificado, que tem antecedentes criminais, que tem vídeo deles quebrando tudo, foram liberados porque são idosos. Olha, eu vou falar, a única crítica que eu tenho ao Flávio Dino e à Polícia Federal depois desses atos terroristas é o fato de que eles liberaram idosos.
Isso, são idosos, vamos liberar por questões humanitárias. É terrorista. Terrorista tem que apodrecer na cadeia. É bom que é idoso, então ele fica menos tempo na cadeia até morrer, até apodrecer na cadeia. É isso, aí a gente gasta menos dinheiro público sustentando esses vagabundos. Então tinha que ser preso, tinha que continuar preso. Aí não, é idoso, aí é liberada a mulher destruindo tudo, traficante de drogas, bandidona, solta por conta da idade. O Lula tinha 72 anos quando ele foi sequestrado e ficou 580 dias preso sem provas em Curitiba. 72 anos, ninguém alegou razões humanitárias pro Lula não ser preso, não. Ficou e encarou. Agora esses terroristas, na hora de quebrar tudo, o idoso tá lá fortão. O idoso tá cheio de saúde, assim, pra quebrar tudo. Mas na hora de encarar a cana e pagar pelos crimes, não, é que eu sou idoso, não dá, eu tô com dor aqui, ai, minha coluna. Peraí, terrorista tem que ser preso. Tem uma coisa que olha, foram praticamente 2 horas de pancadaria. Quando eu digo pancadaria é o seguinte, a Globo batendo forte no Bolsonaro, chamando os terroristas pelo nome, terroristas, sempre associando ao Bolsonaro, inclusive essa imagem aqui que eu te mostrei desse terrorista com a camisa do Bolsonaro, a Globo fez questão de pausar a imagem ali e falar, ele estava na camisa com a foto e o nome do ídolo dele. Então, é foto e nome Bolsonaro ali. Não falou Bolsonaro nesse momento, mas 2 segundos antes falou o terrorista bolsonarista. Quer dizer, associando ao Bolsonaro. Por quê? Porque os bolsonaristas começaram a criar versões e tem uma coisa sobre fake news que muita gente até hoje não entendeu. A fake news pode não surtir efeito no primeiro e no segundo dia, mas for martelado por muito tempo, muita gente que até sabe da versão verdadeira começa a acreditar na fake news. Então qual que é a tática do bolsonarismo? Com várias coisas. É o seguinte, é martelar as fake news sem parar, para que hoje você sabe, não, isso é fake news. Daqui 1 mês, o cara que é um pouquinho mais despolitizado, ele já esquece do que realmente aconteceu. Ele está sendo bombardeado o dia inteiro pela versão falsa, ele começa a acreditar. Então a estratégia do bolsonarismo é a seguinte, ainda é a estratégia deles, mas levou um baque muito grande pelo Fantástico. Era falar que foram infiltrados. Eu sei, você sabe que não são infiltrados, mas se eles ficarem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, falando que foi, e inventando. Sabe o que acontece? Muita gente acaba acreditando. Muita gente vai acabar acreditando. Agora imagina que essas fake news não são distribuídas apenas em grupos de política. São distribuídas no grupo da igreja, no grupo de compra e venda, no grupo do trabalho, no grupo de não sei o quê, por pessoas conhecidas. E aí eles vão fazendo a mentira se tornar verdade. Por isso que muita gente fala que hoje estamos na era da pós-verdade. A verdade não importa hoje. O que importa é a narrativa. É o que as pessoas foram convencidas a crer que é verdade. Isso é o que importa nos dias de hoje. A verdade ficou para trás. O Fantástico, felizmente, falou a verdade ali por 2 horas, associando o Bolsonaro, mostrou os financiadores e mostrou uma coisa que, vai ficar ruim para Damares, hein? Fica bem ruim para Damares. O Fantástico mostrou os terroristas que tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Eles colocaram explosivos num caminhão com 60 mil litros de querosene de aviação, que é muito mais inflamável do que gasolina ou diesel. 60 mil litros. Se você pegar uma garrafa de 1 litro de gasolina e essa garrafa cair no fogo, vai causar uma explosão. Vai causar uma explosão, você vai ficar, caraca, meu, é muito mais do que eu imaginava. Agora, se você pegar 60 mil litros de um negócio que é muito mais inflamável, iam morrer centenas de pessoas ali. E aí descobriu-se uma coisa. Olha só, 2 terroristas foram identificados, são pessoas que não são muito conhecidas. Um deles é bem conhecido, é o senhor Wellington Macedo. O Wellington Macedo, eu vou mostrar aqui para você a foto, ele foi assessor da Damares. Assessor da Damares. Tem a foto dele, inclusive, que eu vou te mostrar, ele tá ao lado do Bolsonaro, né? O Wellington Macedo, amigo do Bolsonaro, amigo da Damares, isso aqui, ó. Quando Wellington Macedo foi preso, gentalha como Glenn Greenwald, gente desse tipo, começou a falar que isso é censura. Olha, estão censurando um jornalista, ele tem que ter liberdade de opinião. Ele chegou a ser preso por ameaçar de morte o ministro do Supremo Tribunal Federal, ameaçar golpe de Estado e tudo mais. Infelizmente, e eu espero que o Alexandre de Moraes sabendo do que aconteceu, tenha aprendido, a justiça foi conivente demais.
Como os bolsonaristas fazem um vitimismo muito grande, e aí tem aí gente, um cara que era querido pela esquerda como Glenn Greenwald, falando a mesma narrativa de que é censura, não se pode prender esse pessoal. O que acontece? O Alexandre de Moraes falou, não, você pode ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O que fez esse terrorista? Primeiro, dia 12 de dezembro, ele estava lá naqueles atos terroristas que queimaram ônibus, queimaram carros, queriam queimar a Brasília inteira. Não conseguiram o que eles realmente queriam ali naquele dia. Dias depois, ele cometeu esse ato terrorista, ele ia matar centenas de pessoas. Um cara que foi solto porque gentalha, inclusive alguns jornalistas aí, Thaís Oyama do UOL, falam que é censura, tem poderes demais o Alexandre, até onde vai a luta para defender a democracia? Esse é o questionamento da Thaís Oyama quando ela estava defendendo a Carla Zambelli faz o quê? 2 semanas. Um pouquinho antes dos atentados, defendendo a Carla Zambelli, falando, a luta para defender a democracia não pode passar por você tirar direitos dos cidadãos. É engraçado, se no dia 7 de janeiro o governo Lula anunciasse prisão de um monte de gente e tudo mais, a mídia ia falar que o Lula não quer pacificar o Brasil, porque essa era a versão que estava, lembra? Até antes do atentado. O Lula não quer pacificar o Brasil, o governo Lula está mais pensando em vingança do que em governar. Lembra disso? Essa era a versão. Caiu por terra a versão depois do atentado. Versão, inclusive, desses jornalistas aí vagabundos do UOL, da Folha, do Estadão. Até no Globo estava começando. E olha que a Globo, você vê, a Globo hoje se tornou uma aliada nossa na comunicação. Na guerra da comunicação contra o bolsonarismo, em partes dessa guerra, que é uma guerra muito ampla, a Globo é aliada, que é na parte de a gente bater forte no fascismo e nos terroristas. E a Globo é aliada e boa parte da grande mídia não é, como Folha não é, o UOL não é, eles são muito mais alinhados. E você, mesmo se tiverem 5 matérias criticando, se tiver uma defendendo, saiba, essa uma elimina as outras 5. Eles são hoje muito mais aliados dos terroristas do que da democracia. Muito mais. E colocam muitas vezes em capa. Inclusive uma das melhores matérias, uma das melhores colunistas do UOL hoje é a Mili Lacombe. Todos os artigos dela têm paywall, você não consegue ler o que ela escreve. Então ela vai lá, faz um mega texto, bonito texto pela democracia e ninguém consegue ler. Aí, o da Thaís Oyama criticando Alexandre de Moraes e defendendo o terrorista, não, aí todo mundo pode ler, fica na capa ali para todo mundo ler. Uma coisa, a gente não pode contar que a Globo será nossa aliada, viu? A Globo vai para cima do Bolsonaro e tudo mais, mas assim que começar o governo começar a tomar tração, a Globo vai voltar a fazer as mesmas críticas de sempre, saiba muito bem disso. Tem gente de esquerda, tem gente inclusive dentro do PT que ainda não aprendeu. Eu vou falar, um dos maiores estrategistas da esquerda teve um erro crasso que o levou para a prisão, inclusive. Foi esse erro crasso, que é o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, em 2004... tinha uma pressão para que a EBC, que é a empresa brasileira de comunicação, que tem a TV Brasil e tudo mais, se tornasse uma empresa que entrasse no ramo mesmo, para ter audiência, para ter uma TV estatal com força, para ter audiência mesmo, para o governo se comunicar. O Zé Dirceu, na época, falou o seguinte, não, a gente não precisa de TV estatal porque a gente já tem, é a Rede Globo. 2004. O que aconteceu? Menos de 6 meses depois da declaração dele, a Rede Globo encabeçou o Mensalão. Aí pegou um negócio que não era nada, não envolvia nem dinheiro público, transformou aquilo no maior escândalo de corrupção da história para tentar derrubar o Lula. Quem acabou preso sem provas por esse escândalo? O próprio Zé Dirceu. Foi um erro de cálculo gigantesco. Eu espero que agora há umas poucas pessoas na esquerda que ainda acham que vão ser nossos aliados. Não vão. Porque agora tenham aprendido e que a SECOM, eu vou falar, o ministro da SECOM, que é o Paulo Pimenta, é a melhor escolha possível para o Lula. Tem muita gente criticando a parte da comunicação, tem um erro aqui, outro ali, por enquanto. Mas de todo mundo da comunicação do PT, ele foi o primeiro a falar, temos que investir nas redes sociais. A gente tem que ir para cima nas redes sociais, a gente não pode ficar fazendo comunicação dos anos 90. O primeiro, inclusive quando o Plantão Brasil tinha 40, 50 mil inscritos, ele foi o único deputado que aceitou fazer live comigo no Plantão Brasil para falar da comunicação. E hoje ele é o SECOM e ele já entendeu que a TV Brasil tem que ter força, a EBC tem que ter força e a gente tem que ter muita força na comunicação. Por quê? Porque do outro lado tem bandidos que não medem esforços, tem um financiamento muito grande para disseminar fake news. Eles conseguem fazer com que a narrativa deles, inclusive em coisas assim que acontecem já no governo Lula, que a narrativa deles prevaleça. Vou te dar um exemplo. O governo Lula tirou o sigilo de 100 anos do cartão corporativo do Bolsonaro. O que aconteceu? Saiu pela culatra o tiro. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a disseminar fake news de que o Lula gastou mais que ele. E aí pegou a fake news. E aí, quer dizer, você tira o sigilo para bater no Bolsonaro e quem apanha é o Lula.
Aí eu reclamei, falei com um monte de gente lá do governo, eles falaram, ó, Thiago, a gente ainda está estruturando a comunicação, a gente tem 14 dias de governo, e antes de começar o governo, o que acontece é que não se sabia, tinha uma incerteza muito grande e tinha um clima de sabotagem muito grande vindo do governo Bolsonaro. Então a gente realmente assumiu faz o quê? 13, 14 dias. Então a gente está estruturando ainda a comunicação, mas vai pegar tração. Então aguardemos aí, vamos dar tempo depois, se não tomar tração, vou ser o primeiro aqui a criticar, viu? Não tenha dúvidas, que eu vou ser o primeiro a criticar. E eu critico dando a solução, viu? Não pense que eu chego, falo, critico e falo, ah, tá errado. Não, eu dou a solução. Porque tem muita gente que chega com solução fácil, solução barata, mas eu falo, principalmente em qualquer área, quando você dá a solução, você tem que mostrar resultado. Aqui eu acredito que o Plantão Brasil é um resultado, né? Tem mais de 1 milhão de inscritos no TikTok, contando o Plantão Brasil, mais de 100 milhões de visualizações de vídeo por mês, no Twitter, nas outras redes também, muitos seguidores, muitas visualizações. Eu acredito que resultado eu tenho para poder fazer a crítica e falar, ó, a solução é por esse caminho aqui. Então, felizmente no governo hoje eles estão abertos a escutar, então as coisas vão melhorar muito na comunicação, até porque hoje a Globo é aliada contra o Bolsonaro. Daqui a alguns meses, esperamos já estarão todos presos, a Globo voltará a ser arqui-inimiga da esquerda, porque eles são alinhados com o mercado financeiro e a gente sabe, o mercado financeiro é o maior inimigo do progresso do Brasil, do progresso de qualquer país aí que subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Vamos ver aí os próximos passos, esperamos agora a prisão do chefão da quadrilha, porque depois de tudo isso, quem não foi, vai lá no G1, tem lá Fantástico, é grátis, você não precisa nem morar no Brasil, eu tô na Polônia assistir, não tem, o bom é que não tem nem anúncios, vai lá, clica, você vê o vídeo, olha, são vários vídeos, são várias matérias do Fantástico, foram 2 horas de matérias, você escolhe lá se você quer ver, você vai ficar chocado ou chocada. Falou!